Olá, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou iniciar logo com um resumo do que se trata esse vídeo. Você participou de uma pesquisa que buscava entender quais as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que, por algum motivo, vêm-se longe dos estudos e, de repente, tem que voltar a esses estudos, seja um cursinho preparatório no ambiente de trabalho, e tem algumas dificuldades. Nessa apresentação aqui, eu vou apresentar essa pesquisa que foi levantada e vou dar um retorno para vocês através de uma fundamentação teórica sobre como vocês vão poder fazer para passar essas dificuldades, tudo bem? Então agora vamos iniciar a apresentação. Meu nome é Iago Claudinei França Nascimento, sou aluno da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, através do consórcio CEDERJ, no curso Licenciatura em Pedagogia. Estou cursando o sexto período, na disciplina Estágio Curricular Supervisionado 5, que são espaços não formais de educação. Vamos passar o slide. O projeto de trabalho remoto, vou dar uma explicação primeiro sobre do que se trata. O título do projeto foi Fatores relacionados à dificuldade de aprendizagem no avançar da idade, principalmente após um período de afastamento dos estudos. Eu já fiz essa apresentação aqui geral do curso, da universidade, do estágio e a ideia original do projeto. A justificativa era obter métodos para ajudar as pessoas que, por motivos diversos, afastaram-se das atividades de aprendizagem e veem-se na necessidade de retornar em seus estudos, seja em seus trabalhos, como na educação continuada das empresas, nas suas próprias casas, com vistas à aprovação em algum concurso público ou em outros de aquisição do saber. O objetivo geral desse projeto foi diminuir as desistências e evasões de aprendizagem da clientela em idade mais adulta e avançada. E objetivos específicos é entender qual a dificuldade encontrada por pessoas que, por razões diversas, estavam longe das atividades de aprendizagem, quando por questões, na maioria relacionadas ao trabalho, veem-se obrigadas a voltarem a terem que buscar novos conhecimentos, visando orientar pedagogos e essas próprias pessoas nas atividades que envolvam essas características de grupo, almejando otimizar o ensino. O desenvolvimento, eu disponibilizei um questionário online, que na maioria a maioria de vocês respondeu. Esse questionário tem o link ali ainda disponível, e 24 pessoas do público-alvo participaram desse questionário, o que denota maiores chances de veracidade na análise dessa proposta. Com esse quantitativo, eu posso poder entender melhor essas dificuldades apresentadas e, através disso, eu busquei uma fundamentação teórica para poder auxiliá-los na solução desses problemas. Aqui estão os dados apresentados completos. Tem eles também em formas de gráfico, mas aqui eu achei bem pesado. Aqui tem um resumo aqui que, se você quiser, você pode pausar essa apresentação e entrar bem em todas as alternativas que foram dadas às pessoas, com todas as porcentagens. Nesse slide aqui, o levantamento eu fiz de maneira mais sucinta, apenas com duas respostas mais dadas. Então, vou passar bem rápido por eles para vocês terem uma noção do geral. Porque para você, às vezes, entender o seu problema individual, é necessário que você consiga visualizar que mais pessoas passam por aquilo. E, às vezes, outras pessoas podem dar informações ou alternativas ou respostas que você se sente mais, que você achava que não eram as suas, mas que você percebe que aquilo também faz parte dos seus problemas. Vamos lá. Nessa pesquisa teve algumas perguntas, cerca de 10 perguntas, e eu vou elencar aqui as maiores respostas, como já dito anteriormente. Quando perguntado há quanto tempo estavam longe de ambientes de ensino, como cursos, escolas formais, preparatórios, etc., 25% responderam que estavam longe entre 3 a 5 anos e 25% não estavam longe. Se sentiam alguma dificuldade todas as vezes que se viam obrigados a aprender algo, seja através de um curso ou da leitura sozinho de um livro, 37,5% responderam quase nunca e 33,3% quase sempre. Em relação à escolaridade, 45,8% apresentam o curso superior completo e 33,3% das pessoas que responderam superior incompleto.
Quanto à faixa etária, 75% tem entre 30 e 40 anos e 16,7% entre 40 e 50 anos. Quanto às dificuldades de aprendizagem apresentadas, 45,8% responderam ter dificuldade na memorização e 20,8% na interpretação de texto. Como condições responsáveis pelas dificuldades anteriormente citadas, 50% citaram as físicas, como cansaço, estresse, e 20,8% falta de interesse. Dentre a melhor forma de aprendizagem, 58,3% consideram a aula expositiva presencialmente e 16,7% demonstração prática, e mesma quantia, 16,7% aula em vídeo. Como principal responsável para a dificuldade de aprendizagem atualmente, 41,7% cita a falta de tempo e 29,2%, ficou bem em cima aqui, só um pouquinho, e 29,2% má formação escolar anterior. Outras duas questões foram feitas para responderem de maneira discursiva, versando sobre outra dificuldade apresentada, para aprenderem atualmente, ou algum comentário que gostariam de fazer, porém as respostas apresentadas apenas corroboraram com os dados estatísticos anteriormente apresentados. Essas respostas foram discursivas, então cada um respondeu de um jeito, seria muito longo para eu colocar aqui, mas de maneira sucinta, como já falado ali, eles apenas concordaram com os dados acima elencados, não teve nada em discrepância do que aqui eu já apresentei. Como dados mais relevantes agora, fazendo um resumo disso, porque fica muita coisa para a gente gravar assim, convém destacar o quê? Que no total, 75% estão longe de ambientes ou ações de aprendizagem. 79,2% sentem alguma dificuldade em aprender alguma coisa. Quase a metade sente dificuldade na memorização ou fixação do conteúdo. E outros 20,8% na interpretação textual, que vem corroborar aí com o PISA, com a avaliação internacional que fala que os nossos alunos, ou seja, os brasileiros ali, têm muita dificuldade na interpretação de texto. A metade cita condições físicas como as responsáveis por tal dificuldade, seja o cansaço e o estresse. Mais da metade considera a aprendizagem via aula expositiva, aquela de sala de aula que a gente já conhece, a melhor. E quase a metade cita a falta de tempo como responsável pela falta de aprendizagem atualmente. Agora aqui, em cima desses dados levantados, a gente vai conseguir fazer, em cima de uma fundamentação teórica, eu estou buscando aqui auxiliá-los, aqui dar uma luz, como assim a gente fala, para vocês conseguirem resolver esses problemas. E porque a gente sabe que a aprendizagem faz parte do nosso dia a dia, seja no ambiente de trabalho, seja na aprendizagem na cozinha agora, ainda mais nesse tempo de pandemia, que a gente está fazendo muitas refeições aí, tendo que comer em casa. Todos os ambientes a gente vive da aprendizagem. A aprendizagem não é só característica do espaço formal, ou seja, das escolas. A aprendizagem, se a gente pensar bem, ela fica em torno da nossa vida durante todo o tempo. Ou seja, a gente tem que aprender coisas, até mesmo para pegar o ônibus, às vezes a gente tem que aprender alguma coisa. E mais especificamente, a gente que está no ambiente de trabalho, como vê ali, a maioria das pessoas ali ainda estão na força atuante ainda, ela de vez em quando precisa ter um manual para aprender alguma coisa, ou fazer um curso preparatório, como no caso da maioria aqui do público-alvo que respondeu, a gente sabe que no meio do funcionalismo público precisa muitas vezes que a gente faça cursos preparatórios, almejando coisas futuras. Então é bom você entender, à luz de outros estudos que já foram feitos em cima disso, como é que você consegue vencer essas dificuldades de aprendizagem. Então vamos começar agora essa fundamentação. Uma das respostas dadas por alguns relatam falta de interesse em aprender. Quanto a isso, Maria Hermínia Lage Fernandes Lafim, ela escreveu um artigo que fala sobre a alfabetização de idosos e adultos ou leitura e escrita. Esse artigo é disponibilizado também na Cielo e, ao final,
A Cielo, para quem não sabe, é um site que disponibiliza periódicos científicos, né, com uma fonte confiável que você pode entrar lá para consultar, às vezes, alguma dúvida que você possa vir a ter. No final, nas referências, vão ter os sites onde vocês poderão achar esses artigos se vocês quiserem adentrar mais nesses assuntos. Tá? Esse artigo é de 2012. O desafio de processos educativos, ela fala o seguinte, em resumo, o desafio de processos educativos de idosos e adultos consiste em articular o conhecimento já apropriado pelos sujeitos nas suas atividades cotidianas, significativo por trabalhar com conteúdos úteis e motivadores, voltados para o desenvolvimento de um grande número de relações com outros conteúdos e, portanto, que favorecem o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos. O que ela está dizendo aqui, sucintamente? Ela defende um aprendizado com conteúdos que lhes pareçam úteis, ou seja, conteúdos que vocês, após lerem ou estudarem, farão modificações no seu cotidiano. Conteúdos que lhes tragam prazer em ler, que ao lê-los você se sinta motivado. Para quem está muito tempo longe dos estudos, é um exemplo que eu vou dar, pensa no tipo de filme que você gosta. Se você é daqueles que faz muito tempo que você não lê um livro, ou que não se dedica a ler outra coisa ou aprender algo, às vezes você precisa de um incentivo, assim a gente pode dizer, para iniciar isso. Então, para você o ideal é você começar por algo que lhe traga prazer, porque você vai conseguir ler melhor e começar a exercitar a sua mente. Mais à frente a gente vai entrar mais em detalhes. Então você pensa no tipo de filme que você gosta. Vamos supor, se for os da Marvel, Capitão América, o Thor, ou Liga da Justiça, os Vingadores e por aí vai, você pode pegar uma revista em quadrinhos, pode começar por uma revista em quadrinhos. Não tem problema. O início desse tempo depois de parado de estudo, você pode iniciar por esse tipo de livros que vão te trazer prazer, que você vai começar a adquirir um hábito ali de leitura, para depois você passar para outros livros mais científicos que sejam do seu interesse. Vamos supor, se você estiver interessado em um curso preparatório. Depois tenta conseguir um livro, seja e-book ou impresso, que tenha temática parecida, né? Isso que eu estou falando aqui. Esses livros aqui você não precisa nem gastar dinheiro. Hoje em dia, com a internet, você consegue a maioria deles via uma busca aí num site de busca. Você pode digitar o que você deseja, o que é o seu interesse, e vão aparecer vários e-books para você ler no seu tablet ou no celular mesmo, a caminho do trabalho. Para esse início, o importante para quem está muito tempo parado é você iniciar com cerca de 5 minutos por dia, não precisa mais do que isso. Você vai ver que ali, dedicando 5 minutos por dia, você vai conseguir adquirir um hábito ali, um gosto pela leitura. Você vai aos poucos. Talvez no primeiro dia seja mais cansativo, ou não, se você conseguir realmente adquirir um livro ou algo parecido que lhe traga prazer na leitura. Então você pode ler ali antes de dormir, 5 minutos, todo mundo tem esse tempo, pode ser também durante o transporte público, se você frequentar, pode ser ali qualquer coisa que você puder ler, até um jornal, como eu disse acima, depende do seu interesse, pode ser um artigo esportivo. O importante é você sair dessa inércia sem estudo para você conseguir voltar a esse ambiente de aprendizagem, que hoje a gente sabe faz parte da vida de todo mundo. Nesse mundo que a gente vive, a gente tem que estar sempre se atualizando para conseguir não só se manter no mercado de trabalho, mas conseguir manter a nossa mente ativa e também prevenir outras doenças, como a demência, o Alzheimer, como eu já vou citar mais à frente isso, porque você tem que exercitar sempre a sua mente, que a mente é igual ao músculo. Mas a gente vai passar mais à frente, não vou antecipar não, para a gente ir aos pouquinhos aqui para você conseguir entender melhor. Tá? Vamos passar para o próximo slide. Agora eu vou analisar as mais importantes e as maiores queixas das pessoas levantadas nessa pesquisa. Claro, como sempre, em cima de pesquisadores que já realizaram estudos sobre isso e fizeram uma pesquisa científica mais embasada, teórica. Tudo bem? Vamos lá, vamos conversar com esses autores. Coloquei esses dois lados levantados na pesquisa juntos porque um está interligado ao outro. Vamos entender. Os dois dados que eu coloquei juntos são quase a metade
nessa pesquisa levantada, sente dificuldade na memorização ou fixação do conteúdo. E metade citam condições físicas como as responsáveis por tal dificuldade, cansaço e estresse. Vamos desenvolver então esse tema. Segundo Restack, ele escreveu uma tradução aqui dessa referência que está aí logo abaixo, um artigo escrito Mais Velho e Mais Sábio, Como Manter a Capacidade Mental Máxima Enquanto Viver. Ele publicou isso em Nova York no ano de 1997. Segundo Restack, medidas como manter boa saúde física, evitar sedentarismo e inatividade, reduzir o estresse, manter bom humor e amizades podem melhorar a saúde em geral, inclusive a cerebral. Tem um ditadozinho que a gente sempre vê, mens sans in corpore sano, que a mente sã, o corpo são, que ele tem muito a ver com isso. O que quer dizer isso? Primeiro de tudo, antes de você estar preocupado em ter uma boa saúde mental, ou seja, como é o nosso tema aqui, ter condições, voltar novamente àqueles ambientes de estudos, estar precisando novamente voltar à aprendizagem, seja por força do trabalho, ou seja por força do curso preparatório, enfim, para um concurso qualquer, você precisa, antes de tudo, ter o corpo são, o corpo saudável. Como é que a gente pode adquirir esse corpo saudável? A gente tem que praticar atividades físicas. Eu sei que na maioria das vezes a gente não possui esse tempo de praticar essas atividades, mas pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, adaptando a nossa rotina, a gente consegue isso. Vamos dar um exemplo, que já é muito falado na televisão, mas que a gente tem que colocar em prática. Eu sei que é difícil a gente colocar em prática, mas é necessário, antes da gente pensar nessa parte mental, por exemplo, dar preferência às escadas ao invés do elevador. Quando você não tiver com muita pressa, não há necessidade de pegar elevador, pode ser as escadas. Quando você vai a um local próximo, uma padaria, por exemplo, às vezes pessoas pegam um carro para percorrer 2 quadras até a padaria. Por que não vai andando? É até bom, você pode ir andando, pode prestar atenção em outros lugares do caminho que você não conseguia visualizar com o carro. Já pensou, por exemplo, quando a gente anda a pé, às vezes a gente visualiza coisas que a gente passa por ali frequentemente com o carro, mas não observa, por exemplo, o alto dos prédios. Começa a perceber o alto dos prédios. Vou dar um exemplo, na Rio Branco, em cima ali da Livraria Saraiva, quase esquina com a Presidente Vargas, olha para o alto para você ver que imagem. Aquele prédio é um prédio muito antigo, então você vê estátuas lá que relembra aquelas figuras da mitologia grega, entendeu? Experimenta passar ali andando e olhando para o alto. Olhe para o alto que você vai visualizar coisas novas. Então, voltando ao nosso tema, você precisa manter esse corpo saudável. E um corpo saudável também não é só de exercício físico, é também de uma boa alimentação. Tem outra frase que fala que a gente é o que a gente come. Então, você não pode esperar ter uma boa condição física apenas com atividades, exercícios físicos. Você precisa ter uma boa alimentação. O que é uma boa alimentação? É você consumir mais vegetais, verduras frescas, aquilo que a gente sempre vê na televisão. Diminuir a quantidade de carboidratos, vamos supor, o arroz na alimentação, se você puder diminuir a quantidade dele, seria o ideal se você quer perder peso. Diminuir esses biscoitos. Vou dar um exemplo, uma coisa que funciona muito. Quando você sentir a necessidade de comer algum doce, fala o seguinte, eu vou comer esse doce, mas antes eu vou consumir uma fruta. E você come uma maçã, uma mamão, alguma coisa do tipo, que eu lhe garanto que na maioria das vezes você vai conseguir, vamos supor, vencer esse desejo, né, que a gente fala, e não vai consumir esse doce. Isso vai estar ajudando na sua boa saúde física, entendeu? Então, coisas simples que você pode alterar na sua rotina. Você ter uma boa atividade física, isso interfere na sua saúde mental. Já percebeu, às vezes, quando a gente está triste, a gente vai fazer alguma atividade física? Isso cientificamente é comprovado, a liberação das endorfinas, você já viu falando isso aí? A gente não fica mais feliz, fica mais disposto para fazer as coisas? Então, isso é essencial. É isso que esse autor aqui coloca. Isso é essencial para que você, primeiro, antes de pensar na sua saúde mental, que é o que a gente está buscando, que você pense na sua saúde física.
Aí a alimentação, aquilo que eu já falei, subir escadas, tudo isso. Então, primeira coisa de tudo, vamos pensar na nossa saúde física, que a partir daí a gente consegue correr atrás da nossa saúde mental. No próximo slide, eu ainda vou continuar agora me atentando mais a essa parte que eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais sentem dificuldade, que realmente elas se preocupam mais com o passar do tempo, né? Que é quase a metade sente dificuldade na memorização e na fixação do conteúdo. Citando um artigo aqui, esse artigo aqui, a tradução dele significa a estrutura do envelhecimento bem-sucedido. Envelhecimento com sucesso. Também uma publicação de Nova York, de um autor que se preocupou em 1998, já estava preocupando já com essa preocupação com a memorização, fez alguns estudos e ele disse o seguinte, que vale ressaltar que as capacidades físicas e mentais podem ser estimuladas, mantidas e até mesmo recuperadas, especialmente quando sua perda for causada por fatores extrínsecos, uma falta de atividade ou predomínio no cotidiano de atividades pouco desafiadoras à mente e ao corpo. Beber um copo de água aqui, porque vocês sabem que a voz aqui tá rouca hoje para apresentar isso aqui, mas eu espero que todos estejam entendendo perfeitamente. Qualquer coisa pode mandar aí uma pergunta aí embaixo no vídeo, ou alguma coisa mesmo pelo meu e-mail, telefone, que a maioria de vocês já possuem, tudo bem, que aí eu posso responder se ficou alguma coisa que não ficou bem entendida. Então, a partir da análise desse artigo aqui, ou seja, mesmo aqueles que estão há bastante tempo longe dos estudos, nada está perdido. A mente, ela é como um músculo. Ela, se você não usar, ela atrofia. Pensa no músculo. Quando a gente deixa de usar, a gente frequenta quem já frequentou a academia sabe muito bem disso, e você deixa por algum motivo de saúde de ir à academia, esse músculo começa a atrofiar. Atrofiar o quê? É diminuir de tamanho, perder assim, aquela sua qualidade na sua função, a sua força. A mesma coisa acontece com a mente, que é o grande problema de quem está muito tempo longe dos estudos. Quando você não treina a mente, você tem aquela capacidade de memorização alterada. O ser humano ele não é feito para ficar parado. Todas as pesquisas científicas comprovam isso. Se você vê, a pessoa que fica parada, seja por atividade física, ela começa a ter diabetes, ganho de peso, tudo isso, ela também começa a ter uma perda mental, no sentido de parar de ler, parar de se dedicar a uma leitura diária, a uma leitura de um livro, ou uma aprendizagem de um conteúdo. Essa mente começa a atrofiar. O que é isso? Ela começa a ter dificuldade de memória, tudo isso. Eu, numa consulta médica que eu estava fazendo, eu estava na sala de espera e uma médica veio até um senhor que apresentava já um início de Alzheimer ali, né? Alzheimer, para quem não sabe, é uma demência ligada praticamente à senilidade, ou seja, com envelhecimento ali, que eu não vou entrar em assuntos científicos aqui sobre o que causa ela, mas quem se interessar pode fazer essa pergunta, mas ela basicamente é uma perda da memória, iniciando pela memória recente para a memória mais antiga. Tá? Então eu lembro que essa médica, eu fiquei muito interessado na conversa dela com esse senhor, ela deu uma sugestão para esse senhor, para que ele exercitasse a mente diariamente. Como é que ele exercitaria isso? Ele colocaria a chave ou alguma outra coisa, o celular, todos os dias antes de dormir, em um local específico da casa. Ele até poderia dizer antes onde ele tinha colocado isso para alguém que morasse com ele, seja filha ou esposa, para que se ele esquecesse no outro dia, ela se lembrasse. No outro dia, quando ele acordasse, ele teria que se lembrar onde ele guardou aquele objeto. Isso era um exercício para a mente, para a memória. Fora isso também, indicou palavras cruzadas e tudo mais. Qual é o objetivo disso? Que a mente dele não ficasse parado. Entendeu? Então aquilo que eu falei lá antes, nós temos que começar aos poucos. Para aquelas pessoas que estão há muito tempo paradas nos estudos, elas vão sentir realmente essa dificuldade quando voltar a ter que estudarem por algum outro motivo, seja de trabalho ou qualquer outra coisa. Porque essa mente dessa pessoa, ela perdeu um pouco das características que ela tinha na época que ele estudava, que ele exercitava. Mas isso volta. Assim como o músculo também,
voltando àqueles que têm hábitos de ir à academia, eles sabem que mesmo depois que a gente passou um tempo longe das academias, a gente volta a malhar, o músculo volta novamente à fase antiga dele, entendeu? Nada que um bom treino não faça com que ele volte. Assim como a gente treina o músculo, a gente tem que treinar a mente. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, que eu fiz um arrumado aqui nas anotações aqui, para que eu não deixasse de falar nada que fosse importante para vocês, que pudessem auxiliá-los. Tá, não se atrofia. Tá, consegui falar tudo aqui que está aqui. Basicamente é isso. Como eu já disse anteriormente, ao final eu vou dar esses artigos aqui, as referências, e lá vocês vão poder lê-los por completo. Passar para o slide aqui para não ficar muito cansativo também, né? Isso aqui é só um início aqui para vocês que se interessarem em voltarem a ter essa mente sedenta por aprendizado, né? Como eu disse anteriormente, tão necessário nesses dias atuais, nesse mundo capitalista que a gente vive, né? Que a gente sempre vai ter que se atualizar. A revolução tecnológica, se você pensar de uns 10 anos para cá, mudou muito. O próprio celular é um excelente exemplo disso, ele vai mudando. Então a gente tem que estar sempre antenado, sempre aprendendo coisas novas. Então isso também dá importância dessa apresentação aqui, dessa pesquisa levantada, para você ver a dificuldade da maioria. Um outro item que foi, continuando ainda nesse item, aliás, quase a metade sem dificuldade na memorização e fixação do conteúdo, vamos ler agora um parágrafo de Maria Helena Morgani de Almeida, e Maria Lúcia Matuselli Beger e Helena Kemi Vada Watanabe. Elas fizeram uma pesquisa, num artigo também publicado no site da Cielo, como eu disse anteriormente, é uma fonte confiável, que vocês podem pesquisar não só esses artigos aqui, como outros ligados a outros assuntos. O nome do artigo delas é Oficina de Memória para Idosos, Estratégia para a Promoção da Saúde. Apesar de falar aqui muito em idosos, a pesquisa dela vale perfeitamente para os adultos. Por isso que eu estou apresentando para vocês que os problemas ali são todos iguais, na verdade. Vou até dizer, tirando a fase de que alguns idosos têm muito essa perda de memória, como eu já falei, pelo Alzheimer, o que não acontece na grande maioria dos adultos, mas os problemas ali, eu busquei aqui só a parte dos artigos que se aplicam também aos adultos. Tá? E nas próprias referências que elas utilizaram para essas pesquisas, há autores que só trabalharam com os adultos. Por isso eu trouxe aqui só essas partes que atentam aos adultos, que é o público-alvo, né, dessa pesquisa. Ela escreveu o seguinte: ratificando o que até aqui foi exposto, tá? Para além da estreita perspectiva de estudo sobre funções cerebrais declinantes, as pesquisas atualmente se concentram na concepção de suas potencialidades. Segundo Baltes, em 1994, a capacidade de reserva cognitiva pode ser mobilizada e até mesmo melhorada por meio de treinamento. Goldman, de 1999, citam 2 estudos longitudinais conduzidos em Seattle e Baltimore que demonstram que quando as pessoas fortalecem seus cérebros por meio de exercícios mentais metódicos e deliberados, experimentam melhora da memória. Pensam com mais agilidade e captam com mais eficiência conceitos mais abstratos. Em contrapartida, pessoas que sofrem de deterioração mental apresentam atitudes e atividades associadas a uma rígida rotina e à insatisfação com a vida. Novamente aqui as referências aqui que eu coloquei embaixo. Isso aqui só veio corroborar com o que já foi falado antes. Ou seja, que a gente tem que sempre manter a mente em treinamento. A gente sempre tem que buscar ler alguma coisa, mesmo que a gente, como alguns demonstraram na pesquisa, em uma das perguntas que foi feita, que não tem interesse em aprender, a gente sempre tem interesse por algo. Aquela pessoa que não tem mais interesse por nada, ou seja, não vive mais, eu acho que nem existe esse tipo de pessoa. Mesmo aquelas que falam que não tem interesse, tem sim. Quando você vai conversar com esse tipo de pessoas, você vê algum tipo de interesse. Fala, mas se você não tem interesse, o que você faz na sua vida quando você está fora do trabalho? Levando-se em conta que essa pessoa
entendendo que ela só trabalhe por uma questão financeira. Então aí logo ela te responde, eu vou assistir futebol, adoro assistir futebol, meu time é um X, eu não vou citar um time aqui específico, que a gente faz, sabe que principalmente no Rio de Janeiro, no Brasil, né, o futebol por ser um, um esporte que a maioria gosta, eu não gostaria de citar um time específico aqui, até para não gerar memes e tal. Mas aí ele fala um time X, vamos supor. Então você fala para ele, mas você não gosta de ler notícias de jornais sobre esse time X, ler o livro que conta a história desse time X? Ele falou, eu gostaria. Então fala, então por que você não lê? Isso é uma forma de você manter a sua mente ativa. E mesmo essa pessoa que trabalha, logicamente, por uma questão financeira, ela nunca sabe quando ela vai ter que voltar a estudar, a fazer um curso de atualização, se ela quiser um aumento salarial. Então, ela é importante que mantenha sempre a mente ativa, fazendo um joguinho que gosta, como eu já disse antes, lendo um livro, não, um gibi, história em quadrinhos aí. Aí sempre tem alguma coisa, a pessoa não há uma pessoa que não gosta de nada. Mesmo aquela pessoa que não gosta de nada, lê um livro sobre o nada. Nem sei se existe esse livro, mas eu creio que alguém já tenha escrito. Se você procurar no Google livro sobre o nada, vai aparecer vários. Na pesquisa realizada aqui, citada no artigo em referência, uma das conclusões foi que os participantes, embora referissem usar muito a memória, não o faziam de forma desafiadora, oferecendo a si mesmos poucas oportunidades para o desenvolvimento de seu potencial, otimização de suas reservas e minimização de suas queixas. Em suma, temos que começar aos poucos, como já foi falado, nem que seja ao menos 5 minutos por dia usar nossa memória. Aí aqui eu já falei da médica aqui, tal, do lugar diferente. Então, o que foi falado aqui agora em resumo? Que a gente tem que exercitar a memória, buscar fazer palavras cruzadas, tentar lembrar a maioria das vezes, até fazer cálculos matemáticos. Uma coisa que eu me lembrei agora, é uma coisa boa para exercitar a mente, porque a gente acaba por lembrar dos algoritmos que a gente faz para resolver uma questão de soma, de subtração, de multiplicação, que é muito boa. Tenta responder primeiro mentalmente e depois você vai na calculadora para confirmar a resposta. Esse é um excelente exercício, deixa a mente sempre ativa. Ao assistir alguns programas, seja nos canais educativos, você tentar responder antes algumas perguntas, esses jogos de perguntas e respostas que valem prêmios, você tentar responder antes, isso é muito bom para facilitar a sua memória. Em último caso, eu estou dando aqui várias opções, eu sei que são algumas aqui que você fala, não vou fazer isso, é muito chato, por isso que eu estou dando várias opções. Ver um álbum de família, tentar se lembrar do que aconteceu naquela foto. Isso é muito importante, como eu estou dizendo e já disse antes, não só para que você mantenha aberto a esse mercado que exige a aprendizagem o tempo todo da gente, a nossa atualização, né, a chamada atualização ou educação continuada, ou até mesmo para prevenir enfermidades no futuro, na sua fase senil ali, que seja o Alzheimer, por exemplo. Como o exemplo da médica que eu disse antes, que eu vi ela falando com um paciente numa sala de espera. Então, agora, para terminar esse projeto aqui, né, a apresentação desse projeto, nossa, tem 33 minutos, espero que não tenha ocupado muito o tempo de vocês. Eu vou tentar falar rápido aqui. Vamos lá. O importante é começar. As coisas que a gente aprendeu aqui, em resumo. No início é a força. Eu vou contar uma história para vocês aqui de como essa revolução tecnológica é muito recente, né? O tablet é uma coisa que faz, eu acho que menos de 2 décadas que surgiu aí para a gente estudar. Antigamente a gente imprimia todas as apostilas. Então eu ainda vejo muitas pessoas falando o seguinte: eu só consigo aprender lendo um livro físico, aquele impresso. Pelo tablet eu não consigo aprender. Eu vou lhes dizer por experiência própria que isso é apenas uma coisa da cabeça de vocês, do seu pensamento, que não tem coerência. Eu gosto muito da tecnologia, eu gosto de me atualizar nessa tecnologia e eu me vi obrigado a estudar uma grande quantidade de livros. E para eu imprimir isso seria muito difícil, muito cansativo carregar esses livros, então eu comprei um tablet e falei, eu vou estudar à força.
Se tem gente que estuda no tablet e fala que consegue aprender, por que eu não vou conseguir? Então eu comprei um tablet e comecei a estudar a força. Como eu ensinei aqui, 5 minutos por dia. Depois 10 minutos, automaticamente, você não precisa nem acrescentar tempo, você vai querer ler mais, porque você vai acostumar aquele objeto, aquele método de estudo. E eu acabei por adquirir o hábito de estudar nos tablets. Hoje em dia, aquele negócio que eu pensava que eu não memorizava, que eu memorizava, aliás, melhor no conteúdo impresso, passou. Eu acostumei a estudar no tablet. Eu só imprimo se for obrigado. Tá? A outra coisa que aprendi, então inicia, voltando logo, isso aqui é muito importante. Inicia com 5 minutos por dia. Na hora de dormir, leia a força. Como eu disse no início, vai ser a força. Para quem não tem muito, faz muitos anos que está longe desse hábito. Leia a força, que você vai adquirir esse hábito. Depois, cuide da sua saúde física também. Como aquela frase fala, não tem como você ter uma mente sã num corpo doente. Você tem que ter uma boa saúde física e você não precisa entrar na academia. Você pode começar pelos pequenos hábitos, controlando a alimentação, dando preferência às escadas. A força de vontade nesse momento tem que ser maior do que a sua disposição física. Que às vezes, a gente tem preguiça, para quem está muito longe, realmente tem preguiça. Eu lhe garanto que se você fizer a força, independente da disposição física, 3 meses, na primeira semana, para quem já frequentou a academia sabe disso, na primeira semana é uma delícia. Na segunda semana é muito cansativo, dói tudo. Na terceira semana você começa a dar explicações pelo fato de você não ir à academia. Na quarta semana você não quer mais, não aparece mais. Tem muita gente que paga a academia, mas não frequenta. Então o que eu digo é o seguinte, frequente 3 meses a força. Vai sem disposição, mesmo que não queira. Assim mesmo você pode dar para transformar isso para o hábito da leitura. Vai à força. Depois de 3 meses, eu lhe garanto que nunca mais na sua vida você vai deixar desse hábito. Busque algo interessante de início, mesmo antes de estudar algo pelo trabalho, para acostumar novamente aos estudos. Foi aquilo que eu falei. Se você não sabe qual é o seu interesse, pensa nos filmes que você gosta, pensa nas coisas que te chamam a atenção, e você procura alguma coisa nessa temática para, tipo assim, te tirar dessa inércia, para você conseguir voltar a esse ambiente de estudos. Deixe sempre a mente trabalhando, isso é muito importante. Nos pequenos hábitos, seja na hora de tentar lembrar alguma coisa, não buscar ali a resposta no e-mail, eu tenho que me lembrar, o que eu tenho que fazer hoje? Tenta primeiro se lembrar, depois você só confirma indo na sua agenda. Isso faz com que a sua mente esteja sempre ativa e isso vai melhorar a sua capacidade de memória, que foi a grande questão aqui levantada por a maioria das pessoas que estão longe dos estudos. E se você tem que estudar algo agora, como curso preparatório para um concurso, manual de algum novo, enfim, qualquer coisa, estamos sempre aprendendo algo. Você está há muito tempo parado. Foi aquilo que eu te falei aqui, que eu queria estar aqui escrito, mas que eu queria falar novamente. Busque algo interessante primeiro. Não tente já, do nada, quantas vezes do nada você tem que estudar para algo específico, você não tem interesse. Então você, às vezes, tipo ali, se você tem um tempo, pelo menos uma semana antes, tenta ler algo que te traga interesse primeiramente. Esquece do objetivo. Depois dessa semana que você já se acostumou, você começa a ler aquilo que você está sendo, diria obrigado, mas você está tendo que ler aquilo para a melhoria do seu trabalho e você começa a ler aquilo que você vai ver que vai melhorar muito. Nada está perdido. Também isso é uma frase, uma das coisas que eu sempre escutei muitas das pessoas que falam, que estão longe dos ambientes de aprendizagem. Esses ambientes de aprendizagem, eu não sei se eu expliquei antes, mas não é só sala de aula não, tanto é que esse projeto aqui é para ambientes não formais de aprendizagem, é um ambiente fora do ambiente escolar. Como eu disse aqui, já expliquei, a gente tem que estar o tempo todo aprendendo coisas novas aqui, isso vale para você. Nada está perdido. Essas pessoas sempre costumam falar o seguinte, eu não consigo mais, faz 10 anos que eu estou longe dos estudos, que eu não pego um livro para ler, eu leio, é muito chato, eu não consigo entender nada. Como eu disse, comece fazendo, mesmo sem querer, 5 minutos por dia,
que eu lhe garanto que depois de 2 semanas, já comprovado também pelos artigos aqui que eu já citei, isso vai melhorar a sua memória e vai trazer novamente esse interesse. Sempre é tempo de fazer coisas novas, desculpe. Sempre é tempo de fazer coisas novas. Entendeu? Nunca esqueça disso. E aqui estão as referências que eu falei que eu ia deixar. Deixa eu ver aqui para ver aparecer tudo. Aqui nesses sites aqui disponíveis, vocês podem olhar todos esses artigos que eu utilizei com maior profundidade, caso se interessaram, tá? E aí vocês poderão aprender as coisas novas para vocês facilitarem os estudos e tudo isso. Finalizando aqui, nossa, peguei 40 minutos do tempo de vocês, me desculpem, sinceramente, porque olha que eu falo muito aqui, eu tentei diminuir um pouco aqui a fala, mas acabou durando 40 minutos, mil desculpas realmente aqui, eu espero que eu não tenha ocupado muito tempo. Mas finalizando aqui, tem todos aqui os créditos aqui finais, aqui novamente os meus dados, e muito obrigado por aqueles que participaram respondendo a pesquisa. Isso foi muito importante para poder direcionar os artigos que eu iria procurar e para ver se realmente eles tinham embasamento científico, se eles corroboravam com as informações que eu colhi ali. Muito obrigado por tudo isso. Tá? Esse método aqui, essas informações que vocês passaram para mim, eles vão servir para quê? Para estudos futuros. Essa sempre foi uma área que me interessou de entender isso. Por isso eu já percebi isso antes, assim, eu sempre tento deixar minha mente sempre ocupada. E eu espero realmente que isso sirva para outras pessoas. Que ao visualizarem esse vídeo aqui, não só aqueles que responderam a pesquisa, como aqueles que não responderam, mas que possa dar um incentivo para eles, possa dar um norte e falar a eles também que tem comprovação científica, que realmente nada está perdido, que sempre você pode voltar a exercitar sua mente, que assim como o músculo falado antes, ele atrofia, mas ele pode voltar a partir ali de uma atividade ali, se possível coordenada por um pedagogo, você consegue voltar a estudar ali. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem um pedagogo próximo a si, seja um amigo, seja até mesmo um pedagogo empresarial dentro da sua empresa. E você pode pedir uma ajuda para ele ali, para ele direcionar ali o seu sistema ali de aprendizagem ali, uma forma melhor para você aprender. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação nessa pesquisa. Foi muito importante para mim, como pesquisador e como futuro pedagogo, eu poder me inteirar dessas informações aí que vocês me trouxeram. Tudo bem? Não mais, né, para acabar logo essa live, que eu sei que tem muita gente aí doido para fazer outra coisa. Eu me despeço daqui e, como eu disse antes, vocês podem deixar perguntas ou mandarem via WhatsApp ou e-mail, como queiram. Se deixarem perguntas aqui também no canal, aqui embaixo, né, vou fazer agora como os YouTubers, vocês terão suas respostas também, tudo bem? Um abraço, até mais, muito obrigado. Como todo bom pedagogo e futuro pedagogo, uma frase de Paulo Freire para a gente ficar no pensamento aí. Ele diz o seguinte: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. E nessa concepção, nós pedagogos estudamos a educação com foco no ser humano, visando contribuir para o desenvolvimento humano e, consequentemente, do mundo. Abraço novamente a todos e a todas, saúde e paz.